Primeiro ano, vocês estão notando alguma coisa diferente em mim? Isso mesmo, eu estou com um cocar. Quem é que usa esses cocários? Os índios. A gente está falando sobre família. Existem famílias muito diferentes. Cada família ela tem o seu costume. E quais serão os costumes que os índios têm? Eles moram em ocas, moram nas aldeias, não é isso? O que mais que a gente pode falar sobre os índios, sobre a família dos índios? Aqui no nosso livro, lá na página 180, tem falando sobre o povo indígena Munduruku. Vamos ouvir um pouquinho sobre eles. As casas dos Mundurucus são grandes. Nelas moram o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, os tios, os primos. Será que eles têm uma família grande ou pequena? Grande, não é isso? A língua do povo Munduruku, as casas são chamadas de ucá. Perto da aldeia tem um rio onde as crianças brincam o dia todo. Todas tomam banho. Será que a gente toma banho no rio? Diferente da gente, não é isso? As mulheres, elas cuidam das crianças, plantam, cozinham. Os homens, pescam, caçam e deixam a horta bem limpinha para as mulheres estarem ali, plantando e colhendo. As crianças, elas brincam o dia todo, elas vivem livremente. Será que é igual à vida da gente? A vida do povo do Munduruku, do grupo indígena? Não, não é isso? E quando chega a noite, os velhos contam belas histórias sobre o povo, sobre o seu povo para as crianças. Vocês já ouviram falar nas lendas indígenas? Não? Eu vou contar uma para vocês. Alguém já ouviu falar na Vitória Régia? Era uma vez uma indiazinha, Nayá, o nome da indiazinha. Ela era apaixonada pela lua. Toda noite ela ficava na sua janela admirando como a lua era bonita. E onde será que aquele reflexo da lua ia parar? E toda noite ela ficava olhando. Teve uma certa noite que ela ficou tão curiosa, mas tão curiosa, que ela foi seguindo até onde a lua ia. Só que de repente, ela olhando tanto para cima, ela não viu e acabou caindo no riacho. E foi lá no fundo, porque Nayá ainda não sabia nadar, ela era muito novinha. Só que quando chegou lá embaixo, as algas, as plantas começaram a envolvê-la e levantaram ela, subiram Nayá. E desde então, essa planta é conhecida como Vitória Régia, porque ela trouxe Nayá de volta lá do fundo do riacho. Vejam que histórias legais, não é isso? Essas lendas são contadas dos mais velhos, dos avós, para os seus netos, durante a noite, em frente a uma fogueira. Vejam quantas coisas diferentes a gente vê nos costumes dos indígenas, diferente da nossa família, da minha, da sua, não é isso? Mas algumas coisas são parecidas. Alguns costumes das mães, as crianças adoram brincar, não é isso? Mas em lugares diferentes. Então, gostaram da história? Então, preste atenção aí na página 180 para ler um pouquinho sobre os costumes do povo indígena Munduruku. Veja um pouquinho da família Munduruku. Combinado? E para terminar, a gente continua falando sobre família, sobre costumes diferentes. A gente já falou sobre a nossa, a gente já falou sobre um povo indígena Munduruku. Agora a gente vai falar de um certo menino chamado Marcos.
lá na página 181, vocês vão ver a rotina dele. Mas vocês vão ver através de desenhos. Combinado? Mas eu vou contar um pouquinho em palavras. Mas depois você vai lá na sua página 181 do livro de história e vê lá como é que está contada a rotina de Marcos. Vamos lá começar? Marcos, ele acorda de manhã, toma seu café da manhã, ordenha a vaca. Alguém sabe o que é ordenhar a vaca? Isso mesmo, tirar o leite da vaca. Dá milho para as galinhas, faz a sua atividade, a tarefa de casa que a professora passou. Almoça perto de 12 horas, vai a cavalo para a escola. Passa a tarde lá na escola, estuda, brinca com os colegas, faz as atividades, chega em casa, toma um banho, né? Assiste televisão e vai dormir. Eu contando essa história, você sabe o local que Marcos mora? Isso mesmo, ele mora no campo. Será que a vida de Marcos é igual à nossa? Não, muito bem. A gente mora na cidade, né? Alguns em Recife. A nossa escola fica na cidade de Recife. Que coisas diferentes que a gente viu no costume da família de Marcos que é diferente da nossa? Ele estuda à tarde, vocês pela manhã, não é isso? Ele foi de quê para a escola? De cavalo. Vocês vão de cavalo para a escola? Não, não é isso? A gente vai a pé, que às vezes mora pertinho da escola, vai de carro, ou de ônibus, ou de transporte. Vejam quantas coisas legais a gente pode tirar, ó. Cada um tem um ritmo, tem um costume diferente. Ó, ele ordenha a vaca, ele dá comida às galinhas. Então veja, ó, veja que até ó, eu trouxe. Por que será que geralmente o pessoal que mora no campo usa um chapéu assim de palha? Para se proteger do sol. Eles vivem ali, né, na lavoura, na agricultura, no sol, né? Então, para se protegerem, ele usa, ó, chapéus tipo esse, não é isso? Então, ó, vejam que legal a história de Marcos. Agora, você vai lá na página 182 e faz a atividade lá sobre o que tem de igual na minha vida, o que é semelhante. Semelhante é igual. Ou o que é diferente da vida de Marcos e da sua. Gostaram da nossa aula de história de hoje? Viram quantas coisas nós vimos? Falamos sobre família, sobre os membros, falamos sobre o povo indígena Munduruku, falamos sobre a vida de Marcos, que são famílias diferentes, costumes diferentes. E qual é o costume da sua família? Conta aí pra gente em vídeos. Não deixa de mandar os vídeos e as fotos para a tia Laís ver como vocês estão realizando as atividades. Combinado?